tinha ido num lugar desse, a gente não sabia como era, né? Como eram as pessoas, como era o ambiente. Mas a gente chegou lá já louvando, né? Esqueci seu nome. Rafael. Ele estava tocando e aí a gente já começou a tocar os louvores e a gente entrou louvando e eu senti uma coisa muito boa. Porque a gente já entrou nesse espírito de mudar o ambiente, sabe? Mudar o que as pessoas ali estavam vivendo. E aí a gente foi passando pelos corredores, as pessoas foram saindo, e no começo eles estranharam um pouco, mas depois a Anne falou e eles foram se soltando, contando um pouco do que eles estavam sentindo. E quando a gente foi na aula das mulheres, que era separado, tinha uma que na hora que a gente entrou e a gente começou a cantar, ela já começou a chorar. E aí depois ela veio falar comigo que ela já conhecia Jesus, que ela estava afastada e tudo mais, a gente orou pela vida dela. Mas eu creio que foi muito importante, todo mundo entendeu que não precisa ter medo, né? Porque são pessoas como a gente, só que em situações diferentes e que a gente pode ajudar da nossa forma. E foi isso que a gente fez, eu acho que é isso. Glória a Deus, irmão. Bom, quando a gente chegou lá, foi como ele já falou, a gente ficou com um pouco de receio, né? Porque a gente não conhecia muito. Mas conforme o tempo foi passando, a gente foi percebendo o quanto eles têm fome pela presença do Senhor. E aí, conforme o tempo foi passando, foi ministrando, tanto na parte do masculino, na parte feminina, a gente foi percebendo o quanto eles têm fome, quanto eles têm anseio pelo Espírito Santo. E assim, foi bênção demais. Teve um nome, não, acho que era Danilo, não? Danilo, O Carlos, isso, o Carlos. Ele contou um pouco da história de vida dele, o quanto ele sente a presença de Deus, ele tem fome, e aí ele pediu uma oração, a gente orou por ele, e assim, a gente foi bênção. Maria, tá por aí? A Mary, já tem Mary. Mary, se falar muito eu corto, hein? Mary, fala da sua colega de trabalho. Mary. É assim que nós chegamos, assim, o horário, as meninas estavam agitadas e naquele momento elas tinham tranquilizado as meninas. Assim que eu entrei, ela fez uma cara assim pra mim, Maria, agora que as meninas ficaram sossegadas. Eu falei, amor, agora fazer o quê? Não dê atenção. Chamei a turma e nós entramos, fomos lá pro fundo e ela com a cara feia. Só que o Espírito Santo é maravilhoso, gente. Eu acho que ali não era só os pacientes que estavam precisando. Ela estava precisando. Eu entrei, ela meio assim comigo, depois eu fui devagarzinho, conversei com ela. Ela encostou assim em mim e começou a chorar. Foi aquele mover tremendo. Foi assim, gente, é sério, na hora que eu cheguei, eu percebi raiva. Tipo assim, agora que as meninas sossegaram, vocês vão fazer bagunça, vocês vão vir acordar elas. Aí também não me incomodei com a cara dela. Já estava previsto para ir, nós fomos e vamos. Fomos pro fundo e invadimos. Elas entraram cantando, louvando, e ela bem séria. E eu creio assim que Deus levou nós lá, não só foi pelos pacientes, e sim por ela. Porque ela está vivendo num deserto. Eu sei o problema que ela estava vivendo. Do nada ela apareceu, né, pastor? Encostou assim em mim, começou a chorar. Eu já comecei a orar junto com ela. Ela olhou para mim e falou, Má, quem estava precisando disso era eu. Eu estava precisando desse mover. Nós vamos declarar você catineira. Bom, gente, o K2 foi no lar de idosos. E não é a primeira vez que eu e a Bia vamos, inclusive a Shalom vai com bastante frequência, mas Araraquara, no caso. Mas vamos dizer que ir lá é uma questão mais sensível, vamos dizer assim. Vamos só para pensar, todos lá já têm uma certa idade. E para eles estarem lá existe um motivo. Muitos são abandonados,
outros não têm mais família, outros não têm nem com quem conversar. Tem uns que ficam no quarto sozinho. Então, assim, muitos têm depressão. Então, a gente vai lá com toda a sensibilidade, com todo o cuidado. E uma reflexão que toda vez que eu penso quando eu vou lá é que todos nós somos jovens. Aqui está todo mundo de 14 para cima. Todo mundo tem oportunidades diferentes, todo mundo tem muitas coisas para viver. E mesmo assim, às vezes nós somos insatisfeitos com muitas coisas. Enquanto eles, quando nós vamos lá, eles estão sorrindo. E eles têm família? A maioria não tem. A maioria estão sozinhos. E mesmo assim, a gente pergunta, vocês estão bem? Nossa, estou muito feliz. E quando a gente vai embora, eles falam, poxa, já está indo embora. A Naná, inclusive. A Naná ontem, ela chorou. Ela chorou porque a gente foi embora. E eu posso dizer por mim que toda vez que eu vou lá, eu volto para casa e eu choro. Porque é muito triste ver isso. Por mim, eu passaria horas lá. Horas. Ficaria lá conversando com eles. E eu sempre me seguro muito pra não chorar. Porque eu fico com muita dó, sabe? Eu oro muito pela vida deles. E eu fico muito feliz de ir lá. Mas é muito triste quando a gente vai embora. E todos falam, poxa, você já vai embora. Sabe? Então, eu acredito que todos nós vamos lá com empatia. Pensando em que, poxa, nós vamos receber eles com todo amor e carinho, porque a maioria lá não tem isso, certo? E acredito que todos que foram lá tiveram uma experiência diferente, uma experiência de amor e carinho. Perdão, e a minha voz, ela tá péssima. Que ela tinha falado sobre a gente às vezes estar insatisfeito, a gente conversou depois, na hora que a gente estava voltando do cantinho do idoso, a gente veio no ônibus, né, conversando, e aí a Duda falou sobre isso lá no ônibus, e aí todo mundo foi compartilhando o que tinha passado lá, e aí é muito bonito de ver, né, porque a grande maioria nunca tinha ido num lar de idosos, e foi muito bonito ver todo mundo ajudando todo mundo, todos estavam conversando muito, a Isa conversou muito com as senhorinhas. Gente, foi muito bom mesmo, foi muito legal. Eu já fui lá uma vez, algumas vezes. Aí tinha uma senhora específica, que quando eu fui, da última vez, nossa, ela só ficava no quarto, uma vez que eu fui. E aí eu fui de novo, e ela não estava no quarto, ela estava cantando e participando. Gente, é muito bonito ver isso. Porque quando eu fui da última vez, ela estava no quarto e ela era muito fechada. E aí eu fui lá, ela continuou um pouco fechada, mas aí ela já estava, tipo, fora do quarto. E aí eu acho que foi uma experiência muito legal para todo mundo. Inclusive pra gente que já foi outras vezes. Foi uma experiência muito boa. Bom, não sei se eu vou conseguir falar também, porque a voz tá horrível também. Bom, quando a gente saiu daqui, o Pietro e o Henrique também tava tocando o violão, e aí a Fernanda ia cantando, o pessoal ia puxando, e aí até uma hora que a gente separou um pouco do grupo para conseguir falar com todo mundo. Eu vou falar um pouco do que eu vivi. Eu tava com o Matheus, e depois a gente ficou com o Pedro. Perdão, galera. Enfim, a gente ficou correndo no mercado, e lá tinha umas 3, 4 pessoas. Lá tinha uma senhora que, quando a gente chegou perguntando se a gente podia passar uma mensagem para eles, simplesmente fechou a cara e saiu andando. Naquele momento, todo mundo deu risada. Eu pelo menos, dei uma risada meio sem graça com a situação. E aí, na minha cabeça, eu já entendi. Isso eu já sabia, mas eu nunca tinha visto. Quando a gente chegava numa pessoa para falar de Cristo, e a pessoa simplesmente fechar a cara e sair andando, falando, não, eu não quero isso. E isso é uma situação muito triste, que aperta o coração. Porque nós que estamos aqui, temos intimidade com Cristo, a gente sabe como é ter um relacionamento com Cristo, sabe o quanto é bom. E as pessoas que estão lá fora, que não sabem, e aí a mente delas continua fechada, porque o inimigo está cada vez mais dentro do coração delas, o pecado está dentro do coração delas, da mente delas. E não foi só com essa senhora, foi com muita gente. Muita gente nem deu atenção, só pegou o folheto e tchau e bênção. Mas aí tem duas situações em que eu fui numa loja de roupa de vestidos aqui em cima. E aí eu comecei a falar com a moça,
E a moça quase começou a chorar, ela estava bem emocionada. Descobri que ela também era da quadrangular, eu também já fui. E aí a gente conversava ali e tal, e a gente começou a bater um papo assim, tipo, que Cristo é maravilhoso, olha o que Ele faz por nós. E a gente estava até conversando sobre como Jesus cura. Quando a gente está muito triste com as situações da nossa vida, quando a gente já não sabe mais o que fazer, com as situações que vêm, e a gente só sabe chorar. Eu falo isso porque ontem e hoje eu só sabia chorar durante essa tela. E vendo ela falar, eu senti dor. Eu senti muita dor vindo de dentro dela, no modo como ela falava. Ela não especificou o problema dela, mas ela falou: no meu coração tem muita angústia. E eu me vi nela também. A gente tinha algumas coisas em comum, não só nessa parte da dor, mas no como a gente consegue entender a grandeza de Cristo, o amor de Cristo por nós. E a segunda situação foi quando a gente foi num outro mercadinho, um pouco menor, e aí o Matheus foi falar com o Pedro, no caso, foi falar com o moço e eu fui falar com a moça lá do caixa. E quando eu comecei a falar, o olho dela começou a brilhar. Ela não é cristã, mas o olho dela começou a brilhar de um jeito que, além de encher meu coração de alegria, de um certo modo também me deixou bem triste, porque eu vi que ela estava precisando de Cristo. E aí, quando eu terminei de falar, ela falou assim: você pode me dar um abraço? E eu dei um abraço nela. E, gente, foi um abraço assim, além de ser um abraço muito bom, foi um abraço muito doído, porque dava para ver o quanto ela precisava daquilo. Eu percebi que muita gente que eu conversei, que deu essa abertura, precisa tanto de Cristo, tanto. Se nós que já temos uma certa intimidade com Cristo, já caminhamos com Cristo, precisamos dele todo dia, imagina essas pessoas que não andam com ele, que não caminham com ele, que não tem essa intimidade, que não sente esse amor por ele. Então, assim, foi uma experiência que me fez repensar muito em certas coisas, que me deixou muito triste, que deixou meu coração muito angustiado, mas que também me trouxe muita alegria por conta dessas pessoas. É isso. A Manuela praticamente falou tudo. Mas eu queria falar sobre quando a gente se separou e eu fiquei com o grupo do Pietro. E desde que eu voltei para a igreja, na verdade, eu já queria fazer isso de sair para a rua, falar sobre Jesus, só que eu sempre tive uma vergonha de sair e falar sobre a palavra do Senhor. E tipo, ver como o Pietro desenvolveu com as pessoas que a gente orou, ver como ele conversou com aquelas pessoas, ver como ele desenvolveu a palavra do Senhor, foi muito inspirador para mim. Porque como alguém que já queria fazer isso há um tempo, e com essa vergonha no coração, ver o Pietro fazendo de uma forma tão bonita, tão natural, foi muito inspirador para mim. Amém, glória